Aleluia. 1 Samuel, capítulo 30. Faz um esboço, ó, 2 parágrafos só. Meu Deus do céu. Meu Deus. Amém. 1 Samuel, capítulo 30 diz assim, o título diz: Davi destrói os amalequitas. Quando Davi e seus homens chegaram a Ziclag, ao terceiro dia, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul de Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham queimado a fogo. Tinham levado cativo as mulheres e todos os que lá se achavam, tanto os grandes quanto os pequenos. A ninguém mataram, não somente levaram consigo e foram no seu caminho. Quando Davi e seus homens chegaram à cidade, encontraram-na queimada a fogo, suas mulheres, seus filhos e suas filhas levados cativos. No 4. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que não houve neles mais força para chorar. Também as suas mulheres de Davi tinham sido levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, que fora a mulher de Nabal, o Carmelita. Davi muito se angustiou, porque o povo falava e apedrejava. A alma de todo o povo estava cheia de amargura por causa dos filhos e das suas filhas, por causa dos seus filhos e das suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor, no seu Deus. Então disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traz-me aqui a escola sacerdotal. Abiatar trouxe a escola sacerdotal a Davi, e consultou Davi ao Senhor: perseguirei eu esta tropa? Irei alcançá-la? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-a, de certo alcançarás e libertarás os prisioneiros. Para ti, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde alguns ficaram para trás. No 10, pois 200 homens estavam cansados demais para passar o ribeiro, mas Davi e os 400 homens continuaram a perseguição. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe água a beber. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas. Comeu e voltou-lhe o ânimo, pois havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. No 13, então Davi lhe perguntou: de quem é esse? Quem és tu? E de onde és? Respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos Queretitas e contra o território de Judá, e contra o lado sul de Caleb, pusemos fogo a Ziclag. Perguntou-lhe Davi: poderias descer e guiar-me a essa tropa? Respondeu ele: jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei e te guiarei a essa tropa. Então descendo guiou. Os amalequitas estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo, bebendo, dançando por todo aquele grande despojo que haviam tomado da terra dos filisteus, da terra de Judá. 17, feriu Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que montados em camelos fugiram. Assim recobrou Davi tudo o que os amalequitas haviam tomado. Também libertou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo. Nada de tudo que os amalequitas lhe haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas, os rebanhos, levaram diante do outro gado e diziam: este é o despojo de Davi. No 21, chegando Davi aos 200 homens que, de cansado que estavam, não puderam seguir e ficaram no ribeiro de Besor. Esses saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. Aproximando-se Davi do povo, o saudou em paz. Então todos os maus e filhos de Belial, os homens que tinham ido com Davi, disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que salvamos, mas que deve cada um sua mulher e seus filhos, e se vá. Disse, porém, Davi: não fareis assim, irmãos meus, com que nos deu o Senhor, e nos guardou e entregou nas nossas mãos a tropa que vinha contra nós. Que vos daria ouvidos nisso? Quem é a parte dos que desceram a peleja, tal seria também a parte dos que ficaram com a bagagem.
receberão partes iguais. Assim foi daquele dia em diante, porque o posto por estatuto e direito de Israel até o dia de hoje. Chegando Davi a Ziclag, enviou um despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: eis aí para vós um presente do despojo dos inimigos do Senhor. No 27, enviou-os aos de Betel, aos de Ramote do sul, aos de Jatim, aos de Zaroer, aos de Sifomote e aos de Estemoa, aos de Racal, aos que estavam na cidade dos Jezraelitas, na cidade dos Quedeus, aos de Ormar, aos de Corazã e aos de Atás, aos de Hebron e a todos os lugares em que andara Davi, ele e os seus homens. Amém? Glória a Deus. Já está orando já. Glória a Deus. Então, uma passagem muito tremenda aqui do rei Davi, onde ele destrói os amalequitas. Os amalequitas, inimigos antigos, foram, depois que passou do Egito, o povo saiu do Egito, foram os primeiros a atacar o povo de Deus, os amalequitas. Lembra lá do rei Amaleque? Lá em Aleluia. Só notei aqui, irmãos, em Êxodo 17, verso 8 lá, fala que ele é um povo antigo que eles atacaram lá Moisés. Então é uma situação bem antiga. Os amalequitas, eles são netos de Esaú. Esaú tinha um ódio tremendo porque ele Jacó era Israel. O Jacó era Israel, então tinha aquele ódio, aquela raiva de querer pegar, de brigar, então uma situação que perdurava muito tempo. Essa situação dos amalequitas estenderam até Davi indo embora, e o povo ali, naquela época com Moisés, você vê que Moisés venceu como? Ele falou: olha, me coloca ali naquela batalha, eu vou ficar ali, eu vou estender as mãos e o povo vai vencer. E você viu que chegava um momento que Moisés chegou até a ficar cansado, aí precisou Josué, salvo engano Arão, estava ali com a mão ajudando a estender, e o povo venceu dessa forma. Casaram as nossas armas de fé, né? Levantando, intercedendo, e venceu os amalequitas naquela época, já em Êxodo 17. Isso sempre persistiu. Só que essa história de Davi aqui tem um porém. Davi, ele foi para Ziclag porque ele ganhou do rei Aques. O rei Aques, irmãos, ele é o rei dos filisteus. Então Davi falou: olha, eu vou lá para o povo do filisteu porque Saul vai persegui-lo. Foi na época que Saul estava perseguindo ele. Olha, está me perseguindo Saul, então eu vou lá para o rei Aques, para o lado dos filisteus, porque aí eles não vão me pegar. E ele pediu uma terra, ele pediu Ziclag. Ziclag, a cidade chama Serpente. Você vê, olha, ele pediu para o rei Aques deu para ele: vou te dar essa cidade aqui, Ziclag. Olha que presente. Olha onde Davi foi buscar socorro. Onde ele foi buscar socorro? Ele falou: vou para lá, para o meio dos filisteus, e